Bem, queridos, retomando nossos estudos, nós iremos agora trabalhar a correção de nossas atividades, atividade alusiva ao texto, o conto O Vagabundo na Esplanada, de Manuel Fonseca. Esse texto apresenta uma particularidade quanto a uma divergência social. Nós temos a perspectiva da comunidade, da sociedade, em relação à personagem, que é tida como o vagabundo. Tem toda uma estrutura referente ao conto, uma situação inicial, nós temos a apresentação de um conflito, um clímax e um desfecho, uma solução para a nossa história. Esse conflito, essa divergência social se dá através da comunidade, da sociedade, não aceitar a presença do vagabundo. E interessante nós avaliarmos a interpretação desse texto, porque o próprio narrador, que não é um narrador onisciente, ele não conhece particularidades a respeito da personagem, mas sim um narrador observador, ele se propõe a favor da personagem. Ele julga a personagem dentro da história ser correta. Então ela apresenta a personagem como está em um nível não social, mas um nível particular intelectual acima das pessoas da sociedade, dito que as pessoas apresentam preconceito. Então o narrador tende a dizer que por a sociedade ter um preconceito quanto à nossa personagem, ela está inferior à intelectualidade dele. Então se trata de uma situação bem interessante aí nessa parte inicial interpretativa do nosso texto. Levando em consideração essas questões, nós temos aí no nosso livrinho, na página 18, atividade por dentro do texto. São 5 questões que eu pedi para vocês realizarem, fazerem no caderno de vocês e, conseguinte, estarem enviando aí em nosso perfil no WhatsApp. A primeira questão nós temos aí: em quanto tempo você acha que a história se desenvolve? Justifique sua resposta. Então a ideia de tempo é bem singular em nosso texto. É interessante que vocês tenham essa maturidade, essa responsabilidade e curiosidade de verificar a situação de tempo. Porque o tempo está determinado não quando foi publicado o texto, ou então a referência do nosso texto. Muitos foram lá nas referências bibliográficas do texto e colocaram 1960 na resposta. Mas o tempo que a questão pede é o tempo de desenvolvimento da história. O tempo em que a personagem surgiu na história, desenvolveu todo o fato, a ação e houve a conclusão. Então essa história toda aconteceu a partir do momento que a nossa personagem caminha pela rua e chega até um bar, um restaurante. Esse tempo, cronologicamente, deve ter durado de 20 a 1 hora, por exemplo. Então nós teríamos como uma questão correta aí, a nossa resposta, o nosso gabarito seria: a história pode durar 20 minutos a 1 hora. O homem desce a rua, entra no estabelecimento e logo o empregado, o garçom, vem atendê-lo. Então isso aí seria a resposta da nossa primeira pergunta.